nesta manhã, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Vamos repetir isso? A alegria do Senhor é a nossa força, por isso nós estamos aqui. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nesta manhã nós estamos aqui justamente buscando essa capacitação que vem do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, buscando nos aperfeiçoar, sermos aperfeiçoados por Deus para realizarmos a sua obra. Quando nós estamos aqui, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para aprender a fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Feche seus olhos. Pense nesta manhã, o que você gostaria de mudar no seu coração? O que está atrapalhando a sua caminhada? O que o diabo tem cochichado aos seus ouvidos para tentar te atrapalhar nessa caminhada? Paizinho, tudo que precisamos é da Tua presença em nós. Ser conosco nesta manhã, Senhor, quando nós estamos aqui para Te adorar, aprendendo, praticando, Senhor, aquilo que temos aprendido do Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nesta manhã. Ó Pai, que a Tua palavra tenha nesta manhã em nós o poder de transformar e renovar a nossa mente, para que assim nós possamos tomar o alimento sólido que o Senhor deseja que tenhamos. Abençoe, Senhor, todos os momentos deste estudo. Usa poderosamente a Tua filha que vai estar ministrando ao nosso coração, e que tenhamos a humildade de reconhecer, Senhor, o quanto somos dependentes de Ti, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Vamos passar a palavra à nossa irmã Gisele. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Vamos abrir as nossas revistas na lição 7. A gente vai voltar um pouquinho. As crianças estão liberadas, as crianças e os juniores, os jovens, vão ter aí as suas ministrações específicas, podem ir para as suas saídas. Nós vamos voltar um pouquinho, vamos lá para a lição 7, que se chama O Perigo da Murmuração. Deixa eu mexer nesse negócio aqui. O perigo da murmuração. Se
você não tem a revista, você acompanha aqui com a gente. E a revista ela começa dizendo assim: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da nossa carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente ele sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nessa lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo Paulo. E ele diz assim para a gente, lá em Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. A gente vai para a leitura principal, os dois textos que a revista sugere para a gente nessa lição, que são Êxodo 16 e Coríntios 10. Quem tirou Êxodo 16 de 1 ao 7? Pode ler para a gente em voz alta, por favor? Pode ler para a gente, irmã Cássia? Êxodo 16, do 1 ao 7. Repartidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Amém. Obrigada, Cássia. Agora, quem tirou 1 Coríntios 10 e 11? Pode ler para a gente, por favor? E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruído. Ora, tudo isso levei como figuras e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Amém. Obrigada, irmão Mário. E aí a gente vê esses dois textos falando bastante sobre murmuração. E quando a gente vai ver o significado bíblico de murmuração, a gente vê esses seguintes significados. Murmuração quer dizer reclamar, protestar ou expressar insatisfação de uma forma negativa. Também está ligado a um comportamento que demonstra falta de confiança em Deus e em sua providência. E quando eu estava buscando esses significados, irmãos, a gente vê aqui a palavra expressar e a palavra comportamento. Muitas vezes a gente acha que murmurar, a gente está murmurando só no nosso falar, no nosso colocar palavras, para fora, mas não. A nossa expressão corporal e o nosso comportamento também falam sobre murmuração. Então, muitas vezes não é necessário nem a gente expressar nenhuma palavra para a gente demonstrar murmuração. Nosso próprio rosto, as nossas próprias expressões faciais, elas demonstram que nós estamos murmurando. E isso desagrada muito ao Senhor.
A murmuração ela é vista como um pecado, porque ela revela uma atitude de descontentamento e de falta de gratidão. É quando nós estamos em desacordo, irados, queixosos e opositores a algo que o Senhor nos pede, nos instrui, nos manda. Tudo isso está relacionado à murmuração. E quando a gente vai lá para João 7:23, olha o que está escrito aqui. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. Dele quem? De Jesus. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prender. Então aqui a gente vê que foi a murmuração do povo que levou à prisão de Jesus, né? A murmuração foi na realidade a gota d'água para que Jesus fosse preso. Então olha como é importante essa questão da murmuração, e que nós, vou falar por mim, né? Não vou falar pelos outros, e que eu tantas vezes murmuro e não me dou conta de que estou murmurando. Como isso é importante a gente prestar atenção nas nossas expressões, no nosso comportamento, naquilo que sai da nossa boca, no quesito relacionado à murmuração. Um povo murmurador. Lá em Êxodo 14:31 diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que nós havemos de beber? Aqui tinham apenas 3 dias que o povo tinha sido liberto das mãos de Faraó. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma visão dada por Deus a Moisés, que era o líder deles, e eles acreditaram e confiaram em Moisés e foram em busca do objetivo deles, da visão que Deus deu a eles, que foi a terra prometida. E eles saíram lá do Egito, e apenas no 3º dia de peregrinação eles já começaram a murmurar. E aí a gente para pensar um pouquinho, que tantas vezes, aplicando essa palavra na minha vida, vou falar de mim de novo, né? Quantas vezes o Senhor me deu uma visão, me deu um objetivo, e eu parei de olhar para aquela visão e olhei para as circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento. E aí vem a murmuração. Por isso que nós precisamos estar atentos lá na frente, na visão que Deus deu para a gente, não para a circunstância que a gente está passando nesse momento, até chegarmos lá ao nosso objetivo. Porque se o Senhor nos dá uma visão, nos dá um objetivo, Ele vai providenciar tudo que a gente precisa para chegar lá. E a gente não precisa ficar murmurando no meio do caminho. Deus não quer ouvir as nossas murmurações. Deus quer ouvir de nós a nossa gratidão por estarmos conseguindo, dia após dia, alcançarmos aquela visão que Ele nos deu, aquele objetivo que Ele nos deu. Números 14, 27 e 29 diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vós foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Até na hora de entrar na terra prometida, o povo continuava reclamando. E aí o Senhor fala a Moisés: aqueles que têm menos de 20 anos, aqueles que têm mais de 20 anos, ou seja, aqueles mais velhos que saíram lá da terra do Egito, junto com Moisés, não foram aqueles filhos gerados durante a peregrinação, esses são murmuradores, e eles não vão entrar na terra prometida. Então a murmuração, a reclamação, a insatisfação, ela nos impede de chegarmos aonde Deus tem para a gente chegar. Ele já deixou tudo disponível, tudo que a gente precisa
que Ele quer que a gente alcance, está disponível já para a gente alcançar. Só que a murmuração é uma das coisas que nos impedem de alcançar os objetivos que Deus tem para a gente. E eles reclamavam mais do que eles agradeciam. A gente vê isso nessas passagens no Antigo Testamento. A gente vê um povo ingrato, muito mais reclamão do que grato. E isso impediu que eles alcançassem aquilo que Deus tinha para eles lá na frente. No tópico 2 da revista, o comportamento dos murmuradores. E quando a gente vai ver um panorama geral da Bíblia, a gente vê que tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, e quanto hoje nós, como igreja, a Bíblia traz citações sobre a murmuração desse povo. Quem tirou, por favor, Êxodo 16, 11, é o 11 e o 12, acho que foi a irmã Evelyn. Pode ler para a gente, por favor? O Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dizem: ao crepúsculo da tarde comereis carne, pela manhã os fartareis de pão. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Obrigada, irmã. Então a gente já vê um povo reclamando lá atrás. Quem tirou Lucas capítulo 15, verso 2, pode ler, por gentileza? E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí o povo, já no Novo Testamento, falando de Jesus, murmurando, reclamando que Jesus comia com os pecadores, que Jesus interagia, Jesus estava entre os pecadores. Então a gente vê a murmuração do povo já no Novo Testamento. E Atos 6:1, quem tirou pode ler, por favor? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Amém, obrigada, irmã. Então a gente vê aí também a murmuração da igreja do Senhor. E a gente vê que a murmuração, ela vem de encontro, ela ameaça a unidade da igreja. Isso acontecia só naquele tempo? Não, continua acontecendo hoje, né? Quando a gente vai para a revista, lá no finalzinho da página 50, diz assim: o comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja lá em Atos, se não fosse cuidado pelos apóstolos. Por isso precisamos ter toda cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e a nossa saúde física. É um pecado que não vai matando só a nossa vida espiritual, vai matando a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente passa para o tópico 3 da revista, que é o crente murmurador. E esse crente murmurador, como eu já vou perguntar de novo, ele existia só lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, na igreja de Atos, na igreja primitiva, ou ele está entre nós? Ou somos nós? Se a gente parar para fazer uma reflexão aí interior, existe crente murmurador? Existe, com certeza. E a gente precisa se policiar para que esse crente murmurador não sejamos eu e nem você. O crente murmurador é o famoso cristão sem Cristo. Vocês já ouviram isso? Tantos irmãos que acham que tem Cristo, mas são murmuradores, se denominam cristãos, mas na realidade eles não têm Cristo, eles não andam com Cristo. Esse é o crente murmurador. Segundo tópico da revista: murmuração, o impedimento da primeira geração chegar até a terra prometida. Murmuração contra líderes escolhidos. Isso, página 51. Ali diz assim,
A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Então olha que coisa interessante, se isso não acontece com a gente. Eles confiaram em Moisés, quando Moisés recebeu a palavra do Senhor, que eles iriam ser libertos, e aí todo mundo ficou empolgadíssimo, todo mundo queria libertação, todo mundo queria sair daquela escravidão, daquela vida indigna que eles tinham no Egito. E ali naquele momento, Moisés ele foi exaltado por eles ganharam, eles confiaram em Moisés, mas aí logo depois, quando surgiu a primeira dificuldade, o que eles fizeram? Eles começaram a murmurar, a reclamar. Moisés ele passa aí de um homem de confiança dessas pessoas para um homem que começa a receber só reclamação, resolver só problema entre eles. E aí, continuando a leitura, nesses relatos nós percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, de sinceridade e verdade de quem se submerge, se afunda na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e de desrespeito à liderança bíblica. Quando a gente vai lá para Tessalonicenses 5, 12, 13, diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Vocês já pararam para pensar como eu lidero no meio corporativo, eu lidero uma equipe no meio corporativo. E às vezes eu viro para eles e falo assim: vocês já pararam para pensar como é difícil liderar vocês? Como é complicado a gente lidar com as murmurações de vocês, as reclamações de vocês, a ingratidão de vocês? Imagina, coloquem-se no lugar dos nossos líderes aqui dentro da IBR, do nosso pastor, da esposa, da pastora Arilma, dos pastores auxiliares, dos líderes de ministério. Como é difícil lidar com a murmuração do povo. E foi exatamente isso que Moisés e Arão passaram lá atrás, né? E outros líderes também passaram, tiveram problemas com a murmuração dos liderados. Então que hoje a gente saia daqui refletindo nisso, porque é tão fácil a gente reclamar, é tão fácil a gente falar mal da conduta do outro, daquilo que foi pregado, da mensagem que foi entregue, da decisão que foi tomada, que tantas vezes, ou em 100% dos casos, não vai agradar a todos, mas nós precisamos respeitar a nossa liderança e não murmurar tanto, né? Pelo menos eu acho que se a gente, vou falar por mim de novo, se eu conseguir diminuir um pouco a cada dia a questão da murmuração, né? A gente vai melhorando um pouquinho a cada dia. A murmuração contra Deus. Tópico 2 da página 51 diz assim: o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações. Ele sabe do que a gente precisa e do que a gente necessita. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa,
do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração, que foi o que o povo liberto lá do Egito fez. Deus atende. Aí a gente para e pensa assim, mas eles reclamaram e Deus ouviu as orações deles. Não. Deus atendeu às necessidades daquele povo, porque Ele tinha prometido que Ele deu uma visão, então Ele ia suprir as necessidades deles. Agora, qual que era o papel deles e o nosso papel aqui hoje? É nos achegarmos ao Senhor com humildade, com o coração aberto, através de orações e súplicas, respeitando o nosso Deus. Quando a gente vai lá para Hebreus 4,16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para sermos ajudados no tempo oportuno. Então a gente deve chegar até o Senhor através das nossas orações com confiança, com amor, para que no tempo oportuno, não no nosso tempo, no tempo dele, as nossas orações, as nossas petições, elas sejam ouvidas. E lá no tópico 3 diz: por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz? À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, ela limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus nas nossas vidas, naquele contexto em que nós estamos. Nós paramos quando nós começamos a murmurar, nós deixamos de enxergar tudo aquilo de bom que Deus tem feito por nós, o sustento que Deus tem nos dado, seja em qualquer área da nossa vida, e a gente só começa a enxergar o que está faltando, e aí a gente começa a ser ingrato e a gente começa a murmurar e a reclamar. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Nós não lembramos mais das grandes obras do Senhor na nossa vida. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. Então olha o que o apóstolo Paulo nos alerta, para que a gente não volte a cometer os pecados que os nossos antepassados cometeram e que a gente não seja destruído. Então é perigoso murmurar, porque nós estamos demonstrando impiedade contra Deus, porque quando nós murmuramos, nós demonstramos ausência de fé e incredulidade, e a murmuração, ela limita a nossa visão de Deus. Lá em 1 Coríntios 10 a 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e estão escritas para aviso nosso. Não estou conseguindo ler. Para quem já são chegados os fins dos seus dias. Séculos. Então o apóstolo Paulo aqui, ele deixa essa mensagem muito importante para a gente. Página 52, tópico 3 da revista. A murmuração como um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Olha que coisa importante. O fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números, nós percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Eles foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência na nossa jornada para que não adotemos o seu comportamento murmurador. Porque devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento das promessas. Então Deus, Ele nos entrega uma visão, nos entrega um objetivo, um propósito,
mas nós vamos perdendo essa visão de vista, né? Não sei se está certo falar assim. A gente vai se perdendo ao longo do caminho por conta das nossas reclamações. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então Paulo está nos alertando aqui. Está falando como se fosse, né, vou colocar o meu nome aqui, Gisana. Não murmureis, como também alguns dos seus antepassados murmuraram e foram destruídos, e sofreram, e pereceram pelo destruidor. Isso significa que o crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Ele perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Os males da murmuração na vida da igreja. As consequências da murmuração. O que a murmuração vai trazer para a vida da igreja? Desânimo espiritual, contendas comunitárias, ou seja, desentendimentos entre nós aqui dentro da igreja, não só aqui, mas na igreja mundial, morte espiritual e divisões de ministérios. A murmuração dentro da igreja vai destruir a comunhão e a unidade aqui dentro. E é esse o objetivo de Satanás, né? Lá em Mateus 12, 25, Mateus deixou isso muito claro para a gente. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, não vai para frente, não vai crescer, vai ser destruído. Os males da murmuração na vida espiritual de cada um de nós. Quais são? O que vai trazer, né, as consequências da murmuração na vida espiritual de nós? Vai nos levar a mentiras, vai nos levar à idolatria e vai nos levar à rebeldia contra Deus. E nós, quando nos tornamos murmuradores, nós nos tornamos ferramentas de Satanás, porque ele quer nos parar no meio do nosso trajeto rumo aos céus. Então é isso que nós não podemos permitir e precisamos parar um pouquinho para pensar sobre isso, para que Satanás não nos use e não destrua, não pare a nossa caminhada rumo aos céus. E antes da gente concluir, eu trouxe 2 trabalhos. Tem como apagar? Eu não consigo ler não, gente. Tem como apagar mais alguma luz aqui? Eu trouxe 2 trabalhos, obrigada. Trouxe 2 artigos científicos. Existem muitos artigos científicos por pesquisadores renomados, psiquiatras, cientistas, que estudam essa parte cerebral. E esse artigo ele diz pra gente o seguinte, olha só: reclamar constantemente reprograma o seu cérebro para tornar as reclamações futuras mais rápidas. Com o tempo, você percebe que é mais fácil ser negativo do que positivo, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. Reclamar torna-se o seu comportamento padrão, o que muda a forma como as pessoas percebem você. Então, além do espírito, a gente precisa cuidar também do nosso físico, como a revista diz lá no início. Reclamar torna-se um padrão na nossa vida, porque vai alterando o nosso cérebro, as nossas conexões cerebrais. E
E aqui está um fato assustador. Reclamar danifica outras áreas do seu cérebro também. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que reclamar encolhe o hipocampo, que é uma área dentro do nosso cérebro, que é fundamental para resolver os problemas e nos fazer pensar de forma inteligente. Então, quando a gente continua reclamando, apresentando esse padrão de comportamento, reclamão e murmurador, isso vai alterando a anatomia do nosso cérebro, a função do nosso hipocampo. Isso vai se tornando um comportamento padrão nas nossas vidas. E isso não deve existir na vida daquele que diz que serve ao Senhor. E um outro estudo que fala sobre o efeito manada. Isso eu tenho certeza que muitos irmãos já viveram na prática, né? O que é esse efeito manada? É quando uma pessoa começa a reclamar, começa a murmurar de determinado assunto, os outros muitas vezes nem concordam, mas porque um está reclamando, o Maria vai com as outras, né? Que a gente chama aí fora, entra na mesma onda e começa a murmurar e começa a reclamar. Isso também é provado cientificamente. Eu não vou ler porque eu não vou conseguir, está muito claro ali. Se alguém conseguir ler, tiver visto melhor para mim, mas eu não vou conseguir. Mas é isso que esse artigo científico prova, tá? Que quando a gente começa a murmurar, quem está ao nosso redor, ele também é afetado. Então nós, como filhos do Deus vivo, quando nós estivermos num ambiente que eu espero que não seja dentro da igreja, começarmos a ouvir murmuração, reclamação, fofoca, ofensa de algum outro, de alguma outra pessoa, seja no nosso ambiente de trabalho, onde nós estivermos, que a gente lembre disso daqui, que a gente não se deixe afetar, que a gente não seja ali um plantador, mais um plantador de murmuração e de contenda, porque já existem tantos, né? O mundo não precisa de mais gente assim. O mundo Jesus quer que nós sejamos sal e luz, né? Que a gente seja a mudança onde nós estivermos, e não mais um reclamão, mais um murmurador, mais um que vai ser destruído, como diz a palavra de Deus, por conta da sua murmuração. E concluindo, lá na revista diz assim: nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas vidas, igreja e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Então, que nós evitemos o mal da murmuração, da reclamação, da ingratidão, da incredulidade no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Porque muitas vezes é mais fácil nós sermos murmuradores com o que estão conosco todos os dias, reclamarmos, com aqueles que são da nossa casa, do que aqui dentro, né? Muitas vezes a gente reclama dentro das nossas casas, e quando a gente vem para a igreja ou vai para algum outro lugar, a gente reclama menos, né? E o peso fica sobre as costas dos familiares. Então, que hoje a gente reflita sobre isso, e que a gente não se deixe destruir não se deixe destruir pelo destruidor. Foi ótimo, vocês entenderam o que eu falei. Que a gente não seja peça de Satanás para destruição, principalmente da igreja, do corpo de Cristo. Amém?